Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre coisas que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente está montando o projeto arquitetônico que vão ter consequências lá no projeto estrutural. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de planta baixa em que digamos assim, a obra do projeto estrutural, que são vigas e pilares, ela fica mais racionalizada, portanto, ela fica com um custo menor na hora de executar, e outra que ela tá, digamos assim, não tá tão racionalizada, né? Que houveram algumas demandas em que a gente precisou deslocar algumas paredes de forma que a estrutura no térreo ficou bem difícil de conjugar com a estrutura do pavimento superior. Vou começar mostrando para vocês como é que é essa planta baixa dessa casa. Então, esse daqui é o pavimento térreo, em que nós temos uma garagem, uma sala de estar, uma sala de jantar, aqui a subida da escada para o segundo pavimento, aqui um dormitório de solteiro, circulação, um banheiro, cozinha e área de serviço. No pavimento superior, aqui a gente vê a subida da escada, um dormitório de solteiro, um dormitório de casal. Aqui nós temos um dormitório de solteiro também e aqui um banheiro. Esta parte aqui é uma parte que ela é como se fosse um balcão, uma saída. Não chega a ser uma sacada porque ela não tem espaço para botar nenhuma cadeira, nada. É só para ter um espaço para chegar aqui na rua, enxergar a rua saindo fora da porta, tá? Entendido isso, a gente vai dar uma olhadinha na planta técnica para a gente poder entender um pouquinho melhor essa estrutura. Então, essa daqui é a planta técnica. Eu desliguei vários elementos da visualização dessa planta, que é para a gente basicamente enxergar só paredes, que são esses elementos, e aqui nós temos pilares. Então, essa área aqui, esse retângulo que eu estou circulando, é basicamente o pavimento, tem um pavimento superior aqui em cima, e aqui ele é uma parte que é térrea, então vamos focar nesta área aqui, digamos assim, vai ter influência do pavimento superior na estrutura do pavimento inferior. Vamos dar uma olhadinha no superior agora. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar por esse pilar. Tá vendo esse pilar? Ele é um dos alvos que tem que tomar uma decisão nessa planta. Por quê? Esse pilar, eu vou fazer uma mágica agora, em que eu vou fazer o pavimento térreo aparecer junto aqui. Então, o nosso térreo, ele vai ficar aparecendo em laranja e o que está em cinza é o pavimento superior, combinado? Então, tá. Como essa parede aqui, ó, laranja, o que está em laranja é o térreo. Essa parede do térreo, ela ficou deslocada em relação a essa parede aqui da circulação, que é o pavimento, que é a parede de cima. O que acontece? E elas estão numa diferença muito pequena, tá? 42 centímetros. Ou seja, o que acontece aqui? Se eu conseguisse fazer esta parede combinar com essa daqui, eu teria uma viga só e essa viga ficaria escondida dentro da parede.
mas não aconteceu isso, porque a cliente não aceitou, tá? Isso é demanda da cliente. Então, o que acontece? Aqui na garagem vai ficar aparecendo uma viga, porque embaixo de uma parede, que eu tenho uma laje, eu não posso ter só uma laje embaixo de uma parede, apoiando uma parede. Eu tenho que ter uma viga. Então, aqui ficou uma viga, aqui vai ficar outra viga, ó. Então, eu tenho que começar, outra parede, ó. Outra parede que está deslocada em relação à parede do térreo, laranja ao térreo, tá? Outra parede que está deslocada em relação ao térreo. Então, é outra viga que vai ficar, digamos, aparente. Vamos olhar aqui, ó, também. Aqui eu tenho uma outra parede de dormitório que ficou deslocada em relação a essa divisão que eu tenho lá embaixo. Então, é outra viga que vai ficar aparente. E aqui, por exemplo, onde eu tenho aquele balcão, né? Que vai ficar só o guarda-corpo aqui. E aqui vai ficar uma leve reentrância de 1 metro aqui. Eu também tenho que ter vigas. Então, vejam, eu tenho poucos pilares. Principalmente aqui no centro. Eu tenho pouco lugar para colocar pilares. Eu tenho basicamente essa linha. Por que eu não posso botar pilar aqui? Porque aqui eu tô dentro da garagem, lembra? Então, eu não posso ter um pilar lá dentro da garagem. Também não posso ter pilar para cá, porque esse pilar vai ficar no meio da sala. Ó, que é a sala de TV lá no térreo. Então, eu só posso ter pilares nesse alinhamento, lá no térreo. Então, o que pode acontecer? Eu posso deslocar, eu posso ter um pilar no térreo, e aí ele vai interromper no térreo, e aí no pavimento superior eu posso deslocar ele para cá. Posso fazer isso sim. O que acontece? Qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que quando eu tenho um deslocamento de pilar, em que o pilar no térreo, o pilar no superior, ele está numa posição diferente do pilar no térreo, o que acontece? Essa viga aqui, ó, que está passando por aqui, ela fica sobrecarregada, ou seja, ela vai ficar maior, ela tem que ficar mais robusta para eu poder sustentar esse pilar aqui, entenderam? Então, quanto mais deslocamentos eu faço de paredes em relação às paredes do térreo e do superior, mais robusta, maior, mais cara vai ficando a minha estrutura. Bom, quase tudo, quando se fala em projeto arquitetônico, quase tudo é uma questão de prioridades, o que eu vou priorizar. No caso dessa estrutura, que ela ficou um pouquinho mais complicada, a prioridade foi naquela distribuição dos espaços. Quando a gente prioriza o custo da estrutura, a planta ela tem que seguir o menor custo da estrutura. Então, pode ser que a distribuição dos ambientes não fique exatamente aquilo que o cliente gostaria. Eu vou abrir esse corte B aqui, que ele é um corte que ele tá abrindo aqui no pavimento, vou desligar aqui. No pavimento superior, agora eu tô com só o superior aberto, tá? No pavimento superior ele vai cortar no banheiro, vai cortar a circulação e esse dormitório aqui. Ou seja, e o mesmo corte B, ó, o corte B, ele vai cortar aqui, ele vai fatiar essa parte aqui, ó, vai cortar por dentro da garagem, vai me mostrar essa parte aqui de como é que tá essa escada dentro da garagem e mais a sala de jantar. Vamos abrir o corte B para ver o que apareceu aqui.
Então, aqui no térreo, tá me mostrando a escada, que tá aqui assim, que a gente não tá enxergando porque a gente tá vendo o fundo da escada, não tá aparecendo aqui. Isso daqui é uma viga que tá ela tá inclinada em função, na mesma inclinação da escada. Deu para entender? Eu espero que sim. Bom, e aqui é aquela diferença entre as duas alvenarias. Ó, aqui a gente tem a parede, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é a parede do dormitório, a porta do dormitório, e aqui a viga que vai sustentar essa parede. E aí ela fica deslocada em relação a essa parede aqui. Deu para visualizar isso? Acho que deu, né? Agora eu quero mostrar para vocês uma outra planta de um outro projeto e que ela apresenta uma estrutura que fica bem mais racionalizada. Vamos ver a diferença. Esse é um projeto que eu inclusive já tem um vídeo sobre ele aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois. Então, vamos olhar essa planta. Ela é dividida em dois lados, aqui tem a garagem, sala de estar, um lavabo, a subida da escada, então essa daqui ela tem uma escada em U, a outra casa tem uma escada em L, né? E a cozinha aqui no fundo com a lavanderia. O pavimento superior é aqui, tem esse bloco aqui da circulação, um dormitório, outro dormitório com uma sacada. Essa sacada fica justamente sobre a lavanderia. Aqui nós temos o bloco dos banheiros, então 2 banheiros aqui, um deles é o social, o outro é o banheiro da suíte. E aqui tem a suíte. Toda essa área aqui é um terraço grande. Tá notando a diferença entre os dois projetos? Tá notando que nesse daqui, só de olhar assim à primeira vista, a gente já percebe como ele é um projeto que está mais racionalizado, as coisas são formadas em blocos. Ali eu vou mostrar agora, tem parede sobre parede. Isso tudo facilita e gera economia na obra. Agora vamos dar uma olhadinha na planta técnica para ver essas paredes. Então aqui está o térreo, vamos olhar o pavimento superior. Agora vamos fazer aquela mágica de fazer aparecer. Ó, o que está em laranja, de novo, eu fiz o mesmo jeito. O que está em laranja está no térreo e o que está em cinza é o pavimento superior. Ó, tá vendo essa parede aqui, ó? É a mesma parede que está lá embaixo, ela sobe até o pavimento superior. A escada tem que estar no mesmo lugar, claro. Ó, a parede da cozinha que tá lá embaixo é a mesma parede que tá aqui no dormitório, mesma volta. A sacada que eu já tinha mostrado para vocês, ela é uma sacada que tá exatamente, ela serve como cobertura, uma laje de cobertura da lavanderia. Então tá tudo bem mais racionalizado. Aqui o bloco de banheiros. Ó, aqui eu coloquei uma viga, tá vendo que tem uma viga aqui, devido que aqui temos uma dimensão bem grande, 5,66, então eu coloquei uma viga aqui para fazer a amarração, e no mais é basicamente viga onde tem parede. Apenas essa daqui que fiz ela para amarração e essa daqui também de amarração. Aí tu vai me perguntar, Grazi, o que é ideal? Ideal é a gente fazer uma estrutura racionalizada
e que consiga atender a funcionalidade, todo o programa de necessidades que é a demanda que o cliente passa. Nem sempre é possível, então por isso que a gente tem que definir com o cliente qual é a prioridade. Se a gente vai mostrando, olha, essa alteração aqui nessa parede vai gerar uma viga a mais, ou ela vai acrescentar um custo extra num pilar, porque eu vou ter que fazer um pilar maior. Então tudo isso a gente vai conversando em reuniões com o cliente para definir, para tentar entender com o cliente qual é a prioridade dele. Bom, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido alguma questão. Te inscreve no canal, deixa um like aqui e um abraço e até quinta que vem.